Empresas inativas, elas precisam fazer o MIT e a DCTF Web sem movimento? Eu quero responder essa dúvida aqui nesse vídeo. Fala IP Conectado, aqui é o professor Luciano Pimentel, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Eu estou aqui em mais um vídeo para esclarecer as principais dúvidas que estão aparecendo aqui no nosso canal relacionado ao MIT. E uma das dúvidas que está sendo bastante recorrente é com relação às empresas inativas, onde lá na DCTF PGD elas tinham que fazer aquela informação de sem movimento em janeiro de cada ano. Agora, com a entrada ali do MIT e da DCTF Web substituindo as informações da DCTF PGD, uma pergunta frequente é que se deve ou não agora apresentar a DCTF Web e o MIT referente à competência de janeiro agora de 2025, que é o início da obrigação. E eu quero responder essa dúvida aqui nesse vídeo, mas antes já vai verificando a sua inscrição aqui no canal. Se você não está inscrito, clica aí no botão de se inscrever e já deixa seu like. Agora você já pode adquirir o exemplar do nosso livro Departamento Pessoal Atualidades, o livro que está na primeira edição. Esse é um livro que contou com a colaboração de 10 autores falando sobre os mais variados temas relacionados à atualidade do Departamento Pessoal. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar o link para você poder fazer sua aquisição, tanto do livro físico, que é esse aqui, quanto também do livro digital. E fazendo isso, você vai estar apoiando a geração de conteúdo aqui do nosso canal, tá bom? Então, eu vou deixar aqui na descrição o link, vai lá, garante logo o seu exemplar. Muito bem, pessoal, tem um FAQ lá no Perguntas Frequentes da DCTF Web que fala sobre as empresas sem movimento. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui no canal falando que no caso de sem movimento não precisa você fazer a entrega do MIT, tá? Então, o MIT sem movimento, deixa eu pegar aqui, ó, o MIT sem movimento não é obrigatório você enviar, você só vai apresentar um MIT quando houver informações relativas a ele, tá? Então, o MIT com movimento você envia, sem movimento você não precisa enviar. Agora, com relação à DCTF Web sem movimento, agora no primeiro mês do ano, como era feito na DCTF PGD. É obrigado a não fazer o envio para as empresas inativas. E aí, esse FAQ aqui, o 5.10, ele vai responder essa dúvida. Ele vai dizer o seguinte, ó, que em regra geral não precisa enviar, tá? Ah, mas eu fazia no PGD. Beleza, era a regra do PGD. Agora, a DCTF Web, ela segue outras regras de sem movimento. Então, por isso que ele diz aqui, ó, que em regra geral, como o MIT começa a ser declarado agora a partir de janeiro, você não precisa fazer o MIT sem movimento se não tiver movimento, e você também não precisa fazer a DCTF Web sem movimento agora em janeiro, no primeiro mês do ano. Ah, professor, mas eu já fiz a entrega da declaração. Não tem problema nenhum se você fez a entrega, tá? Pode ficar tranquilo quanto a isso. Ele vai esclarecer ainda mais. Com a unificação das declarações, a Receita Federal passou a utilizar apenas a DCTF Web para identificar a omissão na entrega da declaração de tributos. Então, a checagem agora que a Receita Federal está fazendo é apenas na DCTF Web, porque a DCTF PGD foi unificada à DCTF Web. E aí, como ele faz a checagem na DCTF Web, você vai ter que seguir as regras de sem movimento da DCTF, que ele vai esclarecer aqui, ó. Como na DCTF Web sem movimento não há obrigação de renovação anual, ou seja, não é obrigado você fazer em janeiro de cada ano, caso o contribuinte que se encontre na situação de inatividade tenha uma DCTF Web sem movimento válida, ou seja, a última DCTF Web entregue foi sem movimento, não há necessidade de enviar DCTF Web sem movimento em janeiro de 2025. De repente você já está regular com a DCTF Web sem movimento, porque você precisou fazer ali o E-Social sem movimento, e aí você já fez toda a DCTF Web sem movimento também, e a última declaração foi sem movimento e ela está válida. Pronto, é isso que a Receita Federal vai visualizar. Provavelmente não tem pendência nenhuma lá no ECAC, porque a DCTF Web, quando você não cumpre a obrigação dela, ela gera pendência lá no ECAC. Então, se você acessar lá a consulta de situação fiscal, não vai ter pendência nenhuma lá. Se tiver pendência da DCTF Web, é porque você precisa fazer a entrega da declaração sem movimento. E aqui ele vai citar, basicamente, as regras de sem movimento. Por outro lado, caso o contribuinte não tenha uma DCTF Web sem movimento válida, o que ele vai fazer? Ele vai ter que apresentar uma DCTF Web sem movimento. E aqui ele vai trazer as regras de sem movimento. Quando que a empresa foi obrigada a entregar a DCTF Web sem movimento? No período de apuração equivalente ao início da obrigatoriedade, tá? Aqui ele está citando a implantação da DCTF Web, ali, né, quando as empresas começaram a entregar o E-Social, aí teve um momento em que a DCTF Web foi implantada. Então, de acordo com o grupo de empresas social, tem ali um mês em que passou a ser obrigatório o recolhimento das contribuições previdenciárias na DCTF Web, tá? Esse é o primeiro mês, é o início da obrigatoriedade. Ou, no período de apuração equivalente ao mês em que passou a ter movimento,
Essa aqui é outra regra da DCTF Web sem movimento, tá? Então, se a empresa vinha tendo movimento, ela parou de ter movimento, no primeiro mês precisa fazer a entrega de sem movimento. Ou ainda no início da sua atividade, caso seja posterior ao início da obrigatoriedade da DCTF Web. Lembra que eu falei que teve ali o momento de implantação da DCTF Web que foi de acordo com cada grupo da social? Tem muitos casos de empresas que foram abertas depois que a implantação foi realizada. Então, para essas empresas que foram abertas posteriormente e que não tiveram movimento, é obrigatório fazer a DCTF Web referente ao primeiro mês sem movimento. Inclusive, é obrigatório fazer a social também, tá bom? Então, essas regras aqui são as regras de sem movimento da DCTF Web. Se você já está regular com a entrega da DCTF Web sem movimento, se você tem uma empresa inativa, você não precisa fazer a entrega da DCTF Web agora em janeiro de 2025. Caso você não esteja regular, aí você vai ter que verificar todas as situações para trás, tá? Verifica ali quando a empresa era obrigada a fazer a obrigação, vai lá e faz, e lembrando que a entrega da declaração em atraso no mês que era obrigatório fazer a entrega, tem a multa do MAED, que é a multa de entrega em atraso, tá bom? Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado, essa dúvida tenha sido esclarecida. Qualquer novidade eu venho aqui e faço um novo vídeo para vocês. Não se inscreva aqui no canal, ativar a notificação, deixa seu like e se vê na próxima. Tchau, tchau!